Agora, a gente está começando a aprender o que é home office, porque a gente estava em pandemia, não era home office. Agora sim, a gente está aprendendo a se comportar. Opa, queria falar sobre isso, ótimo. Eu ia passar pra você essa bola agora. Não, mas ótimo. Olha eu, isso. gente. Não, Mas é antes isso. de mais nada, toca o sino talvez do ponto mais alto Exatamente. do nosso podcast. O RH só vem para... É o coraçãozinho. Não. O RH não é só o coraçãozinho. O RH traz um fortalecimento do teu time. Ele pode apoiar os teus líderes, mas para isso, compartilhar é muito bom. Mas quem quer... Primeiro, antes de dar um passo de procurar uma mentoria, olha para o teu redor, assim, olha só para o lado e olha quanta oportunidade você está perdendo de aprender com as pessoas que já estão com você. É isso mesmo. E as pessoas estão perdendo. Sim. Lembra que eu fiz a pergunta? A gente tem muito que ensinar, mas quem quer ouvir? É. Hello! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro podcast de câmbio, o Câmbio Desligo, diretamente do estúdio 49 da Let's Media, porque ele tem mais 48 estúdios espalhados pelo Brasil, não é fraco não. Eu sou a Roberta Fogueral. Eu sou o Evandro Cassiano. E eu sou a Luciana Montoso. Bom, então, gente, hoje, como vocês puderam perceber, estamos aqui com pessoas para falar de pessoas, né? Então, finalmente, chegamos a este episódio tão desejado. A gente esperou muito. Antes, posso falar uma coisa, Rô? Antes de apresentar, a Rô teve essa ideia, pessoal, na primeira temporada ainda, a Rô me provocou, falou assim, Evandro, a gente fala de tudo e a gente não fala de pessoas. E aí a gente começou a procurar alguém, porque também... a gente vai falar disso, pessoas no mercado de câmbio, né? Como se nada. E daí, então, Thiago Ramos, você tá sendo muito falado, mas não quer vir, tudo bem. É vergonhoso. Olha, se toma vergonha, a gente consegue, não sei quem, mas não consegue tirar o Ramos. Ele fez um evento sobre pessoas e naquele dia eu assisti o evento e falei, Roberta, achei a pessoa pra falar. Ela falou, já conheço, é ela. E é com ela que a gente vai falar aqui, Luciana Montoso, bacharel em... Olha isso aqui, Roberto, olha as curiosidades aqui, ó. Passa a capivara dela, por favor. Já começou agora. Bacharel em Direito, com MBA em Gestão de Pessoas, psicóloga, psicanalista, Master Coach. Olha que interessante, Roberta, mais de 18 anos de experiência na área de gestão de pessoas e está há 14 anos na BIT Câmbio. Atualmente ela é diretora de recursos humanos do grupo. Essa é a Luciana Montoso. Luciana, muito bem-vinda. Sou eu quem agradece. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. Muito bom esse espaço. O RH precisa desse espaço e foi ótimo vocês terem convidado e a gente tocar em assuntos aqui que normalmente a gente fala de câmbio, a gente fala de coisas voltadas para o comercial, mas a gente também precisa falar de pessoas que movem todo esse mercado. Que né? são os responsáveis pela entrega. Exatamente. Não é mesmo? Muito obrigada. Agradecer também a ABIT por ter cedido aqui a Luciana para ela ter vindo. Quando esse episódio for ao ar, nós já seremos colegas de trabalho. Então já posso, você vai falar, mas olha que cínicas! Como assim? Mas quando isso for ao ar, todo mundo já vai saber mesmo. Prazerzaço te receber aqui, viu? Muito bom, viu? muito obrigada. Eu quero aproveitar e agradecer os meus patrões, né? O Túlio Santos, Vivian e Túlio Portela. Obrigada pela oportunidade. Eles sempre me incentivaram muito e eu estou aqui muito pelo incentivo deles. Agradeço grande também. Abraço, Túlio. Agradeço também pela oportunidade que eles me deram, né, há quase 15 anos atrás, de criar essa área de RH dentro da BIT, de poder desenvolver os talentos, de poder, de fato, transformar uma instituição financeira em uma área que cuida de pessoas. Então, muito obrigada. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na BIT por isso. Boa. Lu, a gente sempre faz essa pergunta para quem vem aqui e já surgiram as respostas mais inusitadas, loucuras, as loucas de como é que você veio parar numa corretora de câmbio. Como que aconteceu isso? Muito bom. Eu vou contribuir, né? Então, já que foram loucuras, eu vou contribuir agora com a minha loucura. Não tem ninguém... Advogada, ninguém, psicóloga aqui no Eu te digo uma coisa, ninguém
sentou aqui, né? Foi entrevistado e falou assim: olha só, meu grande sonho de infância era ser uma pessoa da área de câmbio. E aí eu concretizei esse sonho. Então pode contar suas loucuras, Lô. Não, é uma loucura. Então vou contribuir, né? Não posso, não vou sair do padrão. Não vai. Não vou. Eu comecei a trabalhar com 17 anos e eu trabalhava numa empresa, que provavelmente vocês conhecem, que é a Wilson Sons. Sim. E quem prestava serviços para a Wilson Sons, e presta até hoje, é a BIT. Né? Então, na BIT, na Wilson, eu comecei a trabalhar, enfim, me desenvolver. E alguns anos depois, a Vivian, ela foi para a Wilson Sons ser estagiária da BIT. E aí nos tornamos amigas. Né? Somos amigas e tal, e construímos ali uma amizade. Eu saí da Wilson, a Vivian saiu da Wilson, mas a gente não perdeu o contato, não perdeu a amizade. E um belo dia a Vivian me chama e fala: Luciana, você quer vir aqui fazer parte do time? Eu quero reestruturar, né? Acho que a gente está com uma ideia aí de trazer inovação para a BIT, vem me ajudar nessa missão e tal. E eu fui. E estou aqui, estou lá, quase 15 anos. E foi muito bacana porque a Vivian veio com essa pegada de fazer... vamos profissionalizar no sentido de trazer inovação, trazer tecnologia. O Túlio é um cara muito voltado para a tecnologia. Ela falou: eu preciso de você com esse olhar, né? Com esse olhar gerencial, com esse olhar para as pessoas. E me deu carta branca. No início, eu lembro que a gente batia, e foi muito curioso isso, porque eu falava: Vivian, a gente vai implementar, nós vamos ser pioneiras, vamos implementar uma gestão humanizada. Aí ela falou: nossa, vamos! Só o nome já soa. A gestão humanizada nasceu da gente. Que ódio. Hoje eu tô vendo um monte de gente falar de gestão humanizada. Tá isso é vendo? nosso. Tá vendo? Pô, gente, eu tinha que ter patenteado esse negócio. Fecha aspas quando falar, por favor. Por favor. Então, isso foi muito legal. E eu lembro que foi muito curioso, porque quando eu comecei a trabalhar e montar esses projetos para as pessoas, a gente não tinha recursos, né? Imagina, quase 15 anos depois, você não tinha o que tem hoje. Não né? tinha plataforma de análise de perfil. De nada, avaliação de desempenho, nada. E aí eu falei: bom, a gente vai começar com treinamentos motivacionais. Né? Trazer temas que nenhuma pessoa em instituição financeira pagaria por isso. Porque tem, né? Você acha que um cara que está lá na mesa de câmbio vai pagar para fazer um curso de comunicação não violenta? Imagina! Aí comunicação não violenta para esse pessoal fica de boca fechada. É quase você interditar ele não vai vou te dar mais. dicas de comunicação violenta. Qual? Cala a boca. Entendeu? Exatamente. Então, assim, as pessoas não iam fazer isso, mas isso era necessário. Sem dúvida. Isso era muito importante. E eu falei: bom, então já que eles não vão pagar... Isso era não, vou te corrigir. Isso é muito. É pauta até hoje. Não mudou, não infelizmente. Melhorou, mas não mudou. E aí, eu comecei com o que tinha. Sim. O que eu tenho? Eu tenho o meu conteúdo, o que eu estudo. Eu sempre fui muito dedicada nesse sentido. Eu preparava apresentações e nem slide nós tínhamos. E eu botava 3, 4 funcionários numa sala e eu levantava aquele papel. As apresentações, eu levantava e falava e dava oportunidade de fala. O que você pensou sobre isso? No início, parecia que eu estava falando uma linguagem com a parede. As pessoas estão acostumadas, né, a receber esse tratamento. Não estão. Falando com a parede, né? E desde o início, a gente sente que as pessoas não estão preparadas para falar sobre desenvolvimento, sobre emoções no ambiente corporativo. Não estão. E a gente precisa normalizar isso. Já passou do tempo de normalizar isso. Então, eu comecei há 14, quase 15 anos atrás, falar disso. Vamos lá, a gente tem que te ouvir, a gente tem que saber. Esse papo de você, quando entra aqui, larga o pessoal lá fora, isso é muito ultrapassado. Já era. Agora, então, tá mais ainda. Então, foi assim que eu cheguei no câmbio. Tá vendo? O RH é isso, gente. Você começa a falar, pergunta era uma coisa, eu já tô lá na frente. Não, que isso. Mas bom, eu cheguei no câmbio dessa forma e Bacana. Não consigo mais sair, né? Virou um desafio. E também uma coisa interessante, né? É uma indicação e eu vejo que é muito comum também no nosso mercado, né? A coisa acontecer por alguém conhece alguém. Hoje tem um nome para isso. Hoje é a recolocação no mercado fechado. Não são as vagas abertas, são o mercado fechado. Normalmente vagas mais estratégicas, pessoas que vão desenvolver alguma coisa para alguma instituição.
A área de pessoas, ela vai ao mercado para fazer o hunting, então né, ela não faz uma divulgação ostensiva, porque importa muito mais quem vai ocupar a cadeira do que o nome da cadeira a ser ocupada, tá? Quem é a pessoa, ela vai ter aderência com cultura, não vai. Então, bacana, isso a gente fazia no câmbio antigamente porque não sabia outra forma. Sim. Mas a gente buscava o quê? Ter confiança, saber que a pessoa era séria, trabalhava direito, não estava envolvido com coisa errada, Sim, né? Porque importante. é até importante. E era por isso que não Exatamente. tinha essas vagas não são assim divulgadas publicamente, né? Antigamente era por causa disso e hoje mais ainda é um Mais mercado ainda. fechado. E fazer uma pausa aqui também para falar que foi a primeira convidada que nos presenteou com um livro. Olha. E ele não poderia ter um título melhor, né? Que é o livro do Taleb, porra, amo. Referência. Que é o Antifrágil, né? Coisas que se beneficiam com o caos. Tem uma máxima em latim que fala do orbi abichal, né? Que é a paz, a ordem criada a partir do caos. Então, eu gosto muito de falar, eu gosto de criar ordem a partir do caos. Se não tem caos, eu não tô lá. Um cara que fez uma virada de carreira muito grande também é o Maurício Benvenuti. Maurício Benvenuti, junto com o Guilherme, foi um dos caras que fundaram a XP, lá em Porto Alegre ainda. E ele tava lá, o Maurício Benvenuti, tal, com ele, tal, fazendo tudo que tinha para fazer. E beleza. E aí, quando a XP virou o que virou, super estruturada, o Maurício falou assim: pô, não faz sentido mais para mim, porque não tem mais caos. Já tá organizada. Para onde que ele foi? Ele foi para Startse. E aí ele criou a Startse com uma pegada educacional, de formação de mão de obra. Então você percebe que o que transformou ela a XP, no que transformou, né, dos colaboradores para isso, o Maurício Benvenuti, e ele fazendo agora isso na Startse. Inclusive, ele tem um livro ótimo, já deixo a sugestão aqui de leitura, que é o Desobedeça, onde ele vai falar sobre carreira. Que nome, hein? Eu Provocação. amo esse livro é um dos meus livros de cabeceira. Desobedeça, leia também, que vale muito a pena. Bora Que lá? isso, hein? Lu, vamos Vamos. falar de mulher, né? Não dá pra falar de pessoa sem falar de mulher. Você, mulher executiva, vida em casa, mercado financeiro. Como que você encara isso? Não sei se você pensa igual a gente, mas acho que eu e a Roberta a gente faz questão de trazer mulher aqui, não para ter uma cota de mulher, mas porque são mulheres incríveis e que a gente quer mostrar a partir disso. Elas são incríveis por quem elas são. Eu queria que você contasse a sua experiência, mercado financeiro, a sua antiga empresa também, um mercado muito masculinizado. Sim. E como que você consegue chegar numa diretoria? Como que você consegue ter esse espaço? Bacana. Boa pergunta. Eu acho que o primeiro pensamento é não se vitimizar, né? Porque a gente, hoje em dia, tem muita informação, né, Ivandra? São tantas informações, tanta gente, a gente estava até conversando isso ontem. Tanta gente tem algo a dizer, tanta gente tem algo a ensinar, tanta gente... Mas, cara, só você sabe aonde o teu calinho aperta. A verdade é essa. Então, eu tinha como meta, e eu trabalhei com mulheres muito fortes, inclusive a Vivian, uma mulher muito forte, e que me deu muitos insights. Um deles era isso. A gente tem que encarar, né? Não dá para se vitimizar. Então, eu deixei alguns pratos caírem. O que é legal de contar também, Eu né? deixei alguns pratos caírem. Por exemplo, eu não fui uma mãe presente. Não tinha como ser uma mãe presente, porque eu estudava muito, eu trabalhava muito, e eu pensava, cara, não vou dar conta, eu vou ter um surto. Então, eu tinha pessoas, eu tinha minha mãe, que contribuiu muito comigo. Rede de apoio, né? Uma grande mulher forte também, que foi a minha mãe na minha vida. Então, isso tudo contribuiu para que eu chegasse hoje realizada, né? Eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa feliz, mas também consciente dos pratos que eu deixei cair. E hoje eu tento, mas eu dei o que pude. Cada um dá o que tem e o que pode. E eu sinto que eu fiz isso. Então, eu acho que o que eu diria é: não se coloque numa posição de vítima. Analise, priorize. O que você tem de prioridade? As pessoas hoje não buscam autoconhecimento. As pessoas não querem saber quem são, para onde vão, o que querem. Falta muito isso. É que dói, né? Dói. Toda busca dói. Uhum. Mas a dor
leva a uma cura. E essa cura é que vai te levar a lugares muito altos. Sem dúvida. Né? E quando eu falo lugares muito altos, porque também o sucesso é muito relativo, né? Sem dúvida. Para as pessoas. Sim. Então, hoje eu me sinto uma pessoa de sucesso. Por quê? Eu vejo minhas filhas, eu tenho uma filha que vai fazer 23 anos, a outra vai fazer 19. Vejo minhas filhas já trabalhando, começando como eu comecei. Uma já é jovem aprendiz, a outra está lá construindo dela também. Então, é isso. Então, quando eu olho para a minha história, eu falo, deu certo. Sabe? E acho que você tocou no ponto do prato que cai, né? Que quando Adorei. você busca a gente, um dos episódios que a gente fez anterior a esse, a gente entrevistou a Germana, que é CEO do Standard Chartered. Ó, que pronúncia. Pronúncia perfeita. Perfeita. Mordi 3 vezes a língua para falar o nome do banco, mas consegui falar numa pronúncia Saiu. britânica. E ela comentou, CEO, né? Ela comentou da posição dela como mulher, né? E de como ela também escolhia os pratos que iam cair. Então, eu falo que pra gente, que tem jornada tripla, né? E tem muita coisa para entregar, acho que é o segredo da saúde mental é você escolher que prato que vai cair, né? Exatamente. Daí, como você é adulto, você não, né? Porque só criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser precisa feito. ser feito. Né? A gente só tem que tomar cuidado para não deixar o mesmo prato cair todo dia. Exatamente. Não vou na academia hoje porque estou envolvida num projeto. Mas se não fizer isso uma semana, ficou uma semana sem se exercitar. Não vou falar com o filho hoje porque estou num projeto. Beleza, mas uma semana, sabe? Sem dar atenção a pequenas coisas. Então, acho que quando você cai a ficha, né? Você como mulher, como gestora, principalmente no mercado que é predominantemente masculino, Sim. que você, tudo bem você deixar um pratinho cair de vez em quando. É. Isso vira a chave ali dentro da cabeça. É verdade. Né? E principalmente quando o prato que cai é, por exemplo, a tua emoção. Sim. A tua inteligência emocional. Sim. Né? Então, quando ele cai, você fala, pô, peraí. Pô, eu tô ouvindo tanta coisa. Será que, de fato, é sobre as pessoas ou é sobre alguma responsabilidade que é minha? Então, desde cedo, eu acho que é importante a gente aprender a assumir as responsabilidades. Autorresponsabilidade. Você tem que ter responsabilidade da sua tomada de decisões. Você tem que ter responsabilidade sobre o lugar que você escolhe para se desenvolver. Sim. Né? Outro dia eu até escutei uma profissional falando... Querer sair do jogo é direito de todos. Agora, o que não é direito de todos é você estar no jogo e não dando o melhor que você tem. É isso aí. Né? Então, eu concordo totalmente. Se eu entrei no jogo, eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou me dedicar, eu vou fazer tudo o que eu posso. Se eu sentir que tá demais, que não faz sentido mais para mim, então que eu saia do jogo. Mas Isso não aí. posso atrapalhar o time. É tá? isso aí, é isso aí. Então, E a gente está entrando numa seara que é a seara da saúde mental, né? Que hoje ficou na moda, a ponto de algumas pessoas banalizarem ou olharem até com preconceito. Tipo, agora tudo é burnout. Tá cansado, é burnout. Esse pessoal não aguenta 5 minutos de carteira assinada, é burnout. Piada não é também piada disso, né? sobre isso, entendeu? É. Então, queria te ouvir um pouco assim, como que mantém a saúde mental trabalhando num mercado que é esquizofrênico por natureza, né? Eu tenho uma análise muito... Enfim, eu estudo muito sobre isso, então eu tenho uma análise definida. Não sei se os meus colegas vão concordar. Mas eu penso o seguinte. Muito comum, todas as pessoas que desenvolvem burnout amam muito o que fazem. São profissionais de altíssima performance. Amam muito o que fazem. Então, por amar demais o que fazem, eles acham que nunca é suficiente. É isso aí. Interessantíssimo. E aí, como eles amam muito e acham que nunca é suficiente, não tem um fim. Não tem um momento de pausa. Não tem o termômetro interno dizendo assim para eles, ei, para. Ele gosta do que faz, então ele vai fazendo. Eu só Claro. queria fazer uma pergunta. Legal. Você teve acesso ao meu prontuário? Não, é só... Porque daí eu já tô nunca tinha ouvido esse ponto preocupada de agora, vista. entendeu? Muito legal. Minha psicóloga passou meu prontuário pra ela, não é possível. Discorra. Por favor, fale mais sobre Fale isso. mais sobre isso. Fale mais. E aí o que acontece? Aí a gente tem aqui 2 linhas. Agora vai ficar um pouco polêmico, mas eu acho que é importante porque a gente também... Não, mas se não tiver polêmica, a gente nem vem. Não é o que eu me desligo. vem pra cá. A gente pode trazer isso também. Vamos falar de liderança, né? Então vamos aproveitar essa pauta e já unir isso um pouco à liderança. E aí você imagina, você tem
um colaborador que ele está desenvolvendo burnout. Ou seja, ele não sabe que é burnout. Ele acha que ele é o melhor colaborador do mundo, porque ele está fazendo... Comprometido, engajado. Comprometido, eu amo, eu estou aqui, sábado, domingo, feriado, meia-noite, eu estou sempre disponível. Ok. E aí, quando você pega uma liderança tóxica, esse líder, qual é o ponto dele? Entrega. Eu quero que me entregue. Para esse líder que não tem o menor treino para avaliar o time, não conhece o emocional do próprio time, não conhece o que aquelas pessoas estão passando, não sabe onde aquelas pessoas querem ir, ou seja, não tem intimidade com o time, que é um dos pontos principais para uma boa liderança. O que ele faz? Ele aproveita todo esse engajamento desse perfil que ama o que faz e fala, perfeito, manda para ele, porque ele vai entregar. Joga pra ele, cara, porque ele vai exemplo, fazer. Né? Você tá vendo? Eu mando mensagem pra fulana, e 8 horas da responde. E ela não responde. Mas o Beltrano responde. Exatamente. Entendeu? E aí o que acontece? Tem uma isca. Tem. Oh. E aí o líder que também não conhece, ele começa a prejudicar mais ainda esse colaborador. E eu acho que é até um movimento inconsciente, na grande maioria dos casos. Grande maioria, porque... Não é um líder sacana que fala, hoje acordei com vontade de enlouquecer uma pessoa. Não. Ah, você! Não é assim? Não, é inconsciente. O fluxo é inconsciente. É, o fluxo é inconsciente. Porque ele não tem preparo. Exato. Como o líder não tem preparo, ele embarca naquilo. Ele fala, o que eu quero é uma pessoa que me entregue mais rápido do que tudo pra gente poder ter performance, ter entrega. Então, ótimo, é essa pessoa. E aquela pessoa olha para aquele líder e aí que começa a grande confusão. Porque ela olha pro líder e fala... Esse cara me explora, tá vendo? Eu tô cansada, eu não sou reconhecido, porque eu faço e ninguém me reconhece. Então, toda liderança, e eu sempre falo isso, né? Se o líder não está preparado, se a pessoa que é nomeada líder não está preparado para lidar com pessoas, por favor, gente, não aceitem o cargo. Não tem possibilidade. Quer entrar nisso, atenção Brasil, você, peraí, pega papelzinho, canetinha, pega aula. Outra, né? Quer entrar nisso. Por que, Luciana, que é tão comum no mercado financeiro a gente promover a liderança, o cara que entrega mais? Por que o alto... Aí tô falando de dono, de alta liderança, de gestor. Os caras não entenderam ainda o que não é para a pessoa que tem o maior resultado financeiro que eu posso entregar um cargo de liderança. Então... Por quê? Por que tem, é fase de negação? O que é? Não. Isso é científico. Vou provar. Boa. Vamos lá. Eu vou dar um passo atrás, tá? Mas já digo de cara que é para não ter trabalho. Guarda isso. Tá. Não, reserve, não ter trabalho. Vamos imaginar a área de RH? Vamos mudar nossa mente, o mindset agora para a área de RH? Uhum. Então, tá bom. Diante de todo o desenvolvimento que a humanidade está tendo, vamos botar as 2 últimas décadas. Vamos lá, tá? Você bem... Vamos para frente. Didático, vamos para trás. Bom, as 2 últimas décadas, a humanidade cresceu em tecnologia, medicina, de forma econômica e estratégica, territorial. Tem foguete dando ré estacionando. Ai, eu tô adorando isso. Mudou até a frase, não frase pode mais usar. Insuportável do LinkedIn. Morreu. Dá sim. Dá sim e estaciona. Sim. Vamos lá, dá ré e estaciona. Ok. Vocês acham realmente que a área de recursos humanos também não ia evoluir? Você acha realmente que a área de recursos humanos também não ia evoluir? Ela evoluiu. Mas sabe por que ninguém viu? Porque ainda tem uma parte macro das organizações que, como a gente tem excesso de entrega, excesso de rapidez para o negócio fluir, parar para olhar para pessoas dá trabalho. Não é como eu virar uma chave e implementar um sistema que vai funcionar daqui a 3 meses. E que vai dar dinheiro, né? E que vai dar dinheiro de forma... Sim. Rápida. E aí, quando esse movimento acontece, a imagem que as pessoas têm do RH, mesmo desse tempo todo, o RH é a área de férias, pagamento, é um DP. Uhum. É a festa da empresa. É a festa da empresa. É quando meu 13º vai cair, meu vale-refeição caiu ainda. Pra isso. É isso. Mas nós já mudamos, nós já evoluímos, nós já estamos lá na frente.
Enquanto as organizações não entenderem que o RH ele é estratégico e ele tem fatos e dados, para de suposição, chega, ninguém aguenta mais isso. Você vai conversar com alguém que quer promover e eu falo pro cara, você foi lá fazer o feedback, você fez uma análise do perfil da pessoa? O que ela quer? Ah, não é, sabe por quê? Percebo que ele está muito de corpo mole. Ele está de corpo mole, ele não entrega mais como entregava. Tá, mas quanto tempo tem isso? Que corpo mole é esse? A pessoa não sabe explicar, porque a pessoa não entende de gente, né? Então, como a pessoa não entende de gente, ela joga suposições no ar. Chega, não dá mais para esse amadorismo, gente. Não dá mais para a gente viver com times que performam tão bem, pessoas que têm um campo enorme para ser desenvolvido e você ficar tratando isso com essa banalidade. Sem dúvida. Sabe? Não dá. Então, aí, lembra da pergunta? Reserve? Reserve? Dá trabalho. Sim. Então, a instituição hoje, o que ela pensa? Eu vou botar... Como é que eu vou ter uma pessoa de RH aqui? Como é que essa pessoa vai trabalhar? Eu não tenho especialidade, eu não sei lidar. Para de improvisar. Eu preciso de receita, Luciana. Não vem com esse papinho. Você precisa de receita. Então faz o seguinte, deixa eu fazer o meu trabalho, deixa eu fazer as pessoas ficarem felizes de estarem aqui na sua empresa. Daí porque pessoa muito. feliz, elas vão entregar pra cacete. Sim. Pode ter certeza. Sim, Você não vai precisar... A gente precisa ter um time que você não precisa ficar controlando a performance dele. Porque ele voa, ele quer estar ali. Ele, no fim de semana, tá lá na rodinha dele de amigos, tomando um chopinho, e ele fala, eu amo trabalhar nessa empresa. Essa empresa me enche de orgulho. É sobre isso. Eu também Agora, acho. para isso, você tem que botar alguém capacitado. Sim. Desculpa. Não dá para você improvisar, botar o cara que é do administrativo, o cara... Ah, você é financeiro? Ah, vira RH também. Faz o RH também. Pô, não dá, gente. Já passou, sabe? E tem muito RH improvisado. E aí, quando estoura uma bomba emocional dessa, um burnout, as pessoas falam, nossa, mas o que a gente está fazendo errado? Mas Onde ela tinha liberdade de não responder essa mensagem 10 da noite. Ela tinha. Onde erramos? Respondeu porque quis, né? Então, lidar com pessoas é um processo. Sem dúvida. Assim como todas as outras áreas das empresas têm processos, o RH também tem. Mas ele precisa de espaço para colocar isso em prática. Eu né? digo que na primeira vez que eu comecei a conversar sobre montar equipes comerciais, e eu falava, pessoal, tá, vocês querem uma esteira de produção comercial, vocês querem um aumento de receita, um aumento de clientes, parabéns. Mas essas pessoas estão no perfil? Estão super no perfil. Fulano fala bem em público. Aquela ali não está muito no perfil, não, porque ela não é muito de falar. Ela não é boa vendedora. Eu falo, mas que ferramenta que vocês usam aqui? Como essa ferramenta? No mínimo um DISC, que nem é, hoje em dia, a mais moderna. Mas vão assim, para começar, não quer tudo mato, né? Vamos analisar as 4 competências aqui e entender se você tá com essa pessoa num lugar que ela deveria estar. Isso. Porque ela pode não estar entregando, porque está exigindo dela, por exemplo, na área comercial, está exigindo dela um perfil mega rompedor, né? O D, o I, dominante, influente, e ela é um perfil processual. Né? E o comercial precisa de gente processual, principalmente no câmbio. Eu tenho lá o executivo comercial que vai a mercado, vai captar, vai trazer clientes para a instituição, mas quem é que vai fazer o onboarding do cliente? Quem é que vai atender o cliente quando o cliente tem uma dor de barriga? O cliente está acessando a plataforma, não está dando certo. Com certeza não é um DIY. Porque se você botar o DI para fazer isso, ele pira. Porque ele não aguenta. Ele gosta de um dia diferente do outro, ele gosta de encantar, de convencer. Ele não vai ficar ali organizando. Sim. Mas o que adianta também no final do mês, aquele comercial ter feito 58 visitas e ter trazido um cliente? Porque é todo mundo DI. Mas alguém tem que executar. E se não tiver um equilíbrio de perfis comportamentais dentro de uma área comercial, não entrega. Porque não é só fazer reunião, não é só fazer palestra, não é só falar muito bem. Tem que entregar. Você promete uma coisa na reunião, na visita, na hora que você está falando com o cliente, mas se você não entregar, você fica totalmente descredibilizado. Então, eu lembro que na primeira vez que eu falei isso, pessoal, meu Deus, gente, claro que não. Não é nada disso. Não, imagina, que fulano é bom que vende até anel pra papa. Você pegava lá, o cara não lança nada no CRM e nunca lançará. Não tinha dado nenhum sobre o que ele fazia, porque ele era ótimo de encantar, mas não executa.
E você tem que pôr pares, né? Pares complementares, pessoas diferentes para trabalhar juntas. Mas para isso você tem que ouvir. Você tem que ouvir, você tem que sentar entrevistar, com as pessoas, testar, perguntar, tá, o que Isso. você tá pensando, o que você não tá feliz. Não, eu tô super feliz. Vai. O que você não está feliz? Pô, eu não estou feliz porque eu me sinto constrangida de falar com o cliente. Eu me sinto feliz quando eu tô fazendo outro cadastro. Eu me sinto feliz quando eu tô ajudando o cliente. Não, assim, sabe? Eu me sinto desconfortável, eu fico suando frio e os meus números não tão bons. Pô, tá na cara, então. Você tá tendo todos os indícios ali de que você tem que manobrar aquela pessoa pra área de excelência, né? Então, Tom Hatt, né, fala muito no livro lá, Conheça Seus Pontos Fortes, que traduzindo o livro, viu, gente? Não vai dar zoom na merda, né? Você vai... Ah, não, vamos fazer um feedback. Eu vou te dar vários feedbacks aqui de coisas que tem que melhorar. Não, cara, olha os pontos fortes da pessoa, explora os pontos fortes, que daí ela vai trabalhar feliz, ela vai trabalhar leve, ela vai entregar para um cacete. Você me fez... Eu até me recordei agora de uma lição que eu aprendi com o Jim Collins, que é meu fã. Eu sou fã dele, quer dizer, né? Nossa, eu ia falar... Eu sou fã dele, número 1. E ele tem um livro de bom a excelente, que é maravilhoso esse livro. E nesse livro tem uma lição que eu aprendi e coloco sempre em prática, que é o seguinte. Uma empresa você pode comparar a uma viagem de ônibus. E aí, dentro do ônibus tem vários assentos, né? Então, cada assento, ele tem que ter a pessoa com a característica, o perfil, para fazer aquele ônibus chegar no nosso destino, que, no caso, é a meta da empresa, é o que a empresa espera. E aí, quando você pensa nisso, você vai lá e olha cada assento. Aqui eu preciso de alguém com esse perfil, iniciativa e tal. Aqui, exatamente complementando o que você está falando. E o Jim Collins fala isso. Porém, vão existir momentos que alguns assentos vão ficar vagos. Porque você não vai ter... Então, o que ele fala? É preferível você deixar o assento vago do que você colocar a pessoa errada nesse assento. É isso aí. Uau. Porque se você colocar a pessoa errada nesse assento, provavelmente você não vai chegar no seu destino. Você prejudica a jornada do quem está em volta. Você prejudica toda a jornada. É isso aí. Ou seja, o ônibus não vai chegar no seu destino. Chegar. Então, deixe o assento vago. Né? Vamos analisar os perfis. Hoje, quando a gente pega um recrutamento na BIT, e aí eu vou falar da minha experiência, eu sento com o líder, eu escuto o que ele tem a dizer. Como é que você quer? Como é que você imagina a pessoa aqui do teu lado? O que você espera que essa pessoa te entregue? E aí eu desenho, eu faço todo aquele perfil para divulgar. Quando eu converso com a pessoa, eu me imagino eu sendo aquele líder. Então, você entende que em alguns momentos você precisa sair do seu papel e se colocar no lugar do outro para poder falar, eu conheço o perfil daquele líder lá do financeiro. Essa pessoa não vai dar com rolar. ele. Não vai rolar. Mas não vai rolar não é porque ele... Entendi. Cada um tem o seu perfil. Porque não dá match. Não dá. Não vai fluir. É isso aí. E várias vezes. Porque assim, gente, vamos lá. O RH, ele é um orientador. Ele está dentro da empresa para ser a área que faz recomendações. Sim. O RH não toma decisões, ele recomenda. E aí, quando a gente passa por esses processos na BIT, a primeira área é o RH entrevistar. Depois, o líder. Quando eu mando para o líder, eu já mando com parecer. O perfil completo. Boa. Falo tudo, pontos fortes, pontos a melhorar, tudo. E no final eu faço a ressalva. Não recomendo para a vaga por isso, isso, isso. Se ainda assim o líder fala, mas eu quero. Ok. Mas eu fiz a recomendação. Por quê? Porque eu estou ali justamente para mostrar para ele algo que a experiência dele não tem para dar. Então, eu digo, olha, eu detectei isso. Ele, mas eu vou assumir o risco. Tá bom. Ok. Tá tudo bem. E muitas vezes ele fala, eu vou assumir o risco, mas eu vou precisar de você. Tá melhor ótimo ainda. também. Você Melhor pode me ainda. ajudar? Já Ok. que vai ter esse problema, você pode atuar como uma coach, fortalecendo, trazendo confiança? Lógico. Tá vendo? É sobre isso. E hoje a gente percebe que as pessoas, até por conta do home office e tudo que nós passamos, né? Agora a gente está começando a aprender o que é home office, porque a gente estava em pandemia, não era home office. Agora sim,
A gente está aprendendo a se comportar. Opa, queria falar sobre isso, ótimo. Eu ia passar para você essa bola agora. Não, mas ótimo. Olha eu, gente. Não, mas antes de mais nada, toca o sino talvez do ponto mais alto do nosso podcast de polêmica. Solta, Evandro. Não, então, era sobre isso que a gente quer falar, porque ontem eu ouvi alguém dizer assim, 3 pessoas pediram demissão, como se o mercado de trabalho tivesse aquecidíssimo. Falei, uau, me fala onde é assim. Porque a empresa determinou que agora são 3 vezes por semana. A pessoa não quer mais. Daí que polêmica, amigo. Daí você tem líderes mundiais, big techs, dizendo, volta Amazon. Todo mundo, a Amazon. Se você não está pronto para voltar, pode ir passar embora. bem. Daí você tem gente... Que cenário é esse? Híbrido, doideira, presencial, volta... E você já deu um spoiler aqui, dizendo assim, olha... Estamos aprendendo, conte-nos mais sobre isso. A sua experiência, aliás, conta até a sua experiência. Como foi desligar a BT, por mais tecnológica que seja, era uma corretora que, não sei, talvez não tinha. Né? Eu trabalhava em fintech na época. Evandro, a verdade é que, né, às vezes... acho que a Lu falou uma coisa que eu não ouvi até agora. O que nós vivemos na pandemia não foi home office. Isso. Então, aí... A gente está comparando momentos diferentes. Ali, legal, né, eu perfeito. nunca tinha ouvido essa análise e gostei bastante. Porque ali a gente está vivendo um momento de pânico. Proibição de ir pra rua. Será que você morrer? Não saía na hora do almoço. Você não tirava a hora de almoço. Moro com a minha avó, vai que eu passo alguma coisa pra ela e ela morre. Vou matar as pessoas na minha casa. Era uma coisa doideira, entendeu? A gente precisa separar isso. As pessoas misturaram muito, né? Então, assim, a fase da pandemia é uma coisa. Ficamos em casa por uma pandemia. Que fomos obrigados. Fomos obrigados. Não tínhamos liberdade. O medo era morrer. Exatamente. Mas agora a gente tem lá o home office. Vamos para o home office, ok. Eu tenho uma teoria. O temor, a insegurança só vem para quem não tem dados. Para quem não faz controles. Falta de cultura. Não tem controle. Porque, aí. assim, se você está desconfiado que seu time está trabalhando de casa e ele não está entregando, desculpa, você tem que mudar o time todo. Porque eu fico pensando, qual que é a diferença da pessoa estar te enrolando presencialmente ou remotamente? Então faz assim. Sempre tanta gente que enrolou no presencial. Então faz assim. Peraí que eu vou ali no back-office, 3 horas depois, tomou café, papiou, falou do fim de semana. Mas eu tô vendo, ele tá ali. Né? Pois é, mas isso é muito cultural, né? Sim. É a minha geração, né? A minha geração é exatamente assim, a minha X. Ela é bem travada. Mas eu penso assim, se você está inseguro com o home office, o problema está na sua falta de controle, de dados, de acompanhamento dos PDIs. Melhora o seu processo. Melhora processo. O problema não é o home office, são os seus processos. E aí pensa, você faz processo para tudo dentro de uma empresa. Controles internos está aí para não deixar a gente escorregar. Então, cadê os controles internos para as entregas? Tem que ter, para acompanhar o acesso, para acompanhar o colaborador com as entregas. Você tem que fazer isso para cada um do seu time. E é isso que eu percebo que as pessoas não querem ter trabalho. Então, é muito mais fácil. Por isso eu digo que a internet, ela fala demais, tem muita gente dando opinião. Gente, vamos parar, sabe? Faz o teu, vamos parar desse negócio. Cada um fala uma coisa e dependendo do tom que essa pessoa fale, isso faz sentido, hein? Olha, para. País diferente, contexto diferente. Totalmente. Vamos implantar aqui porque deu certo lá. Eu penso o seguinte, sabe, Lu? E aí não é um ponto assim de tipo, o gestor que mais raiz, que tá assistindo a gente agora, pode falar, pronto, agora eu virei uma ONG aqui, né? Porque você sabe, né? O gestor raiz que tá assistindo a gente tá lá, pronto, vamos começar a defender o home office, bando de vagabundo, né? Que não sei o quê. E é assim, a gente tem que... Tudo evolui, né? Tudo evolui. A tecnologia evoluiu, a medicina evoluiu, a gente falou sobre isso há alguns minutos. A gente tem que entender um pouco mais o contexto daquele colaborador, daquela pessoa do time que está se deslocando para o trabalho, né? Você vive numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, você pode ter um time que está, sei lá, por dia, 3, 4 horas de deslocamento. Sabe, não tem como você ser produtivo depois de 365 fucking dias trabalhando, gastando ali
4 horas para se deslocar no seu dia. E aí vem aquela pergunta, mas sempre fizeram. Aí ele começa, mas no meu tempo eu pegava até cipó pra ir pra trabalhar, entendeu? Mas até se tivesse que pegar um caiaque, um cipó, domar um leão, eu ia, porque esse pessoal é vagabundo. Para, gente. Para. Se a medicina melhorou, também no seu tempo que você nasceu não tinha penicilina. Se pegasse uma dor de garganta, morria. Entendeu? Mas aí eu vou pro outro lado também. Tudo eu trago os dois lados. Sim, Claro. é o equilíbrio, né, cara? Também percebemos, hoje na BT a gente adota o modelo híbrido, né? Então, os nossos colaboradores... Desculpa, mas não é aquele híbrido de segunda a sexta presencial, sábado e domingo remoto. Tem isso também. Esse híbrido é perigoso. São 2 dias presenciais e 3 em casa. Mas, só voltando à sua pergunta, que eu acho que é bem interessante, logo no início você falou, como é que vocês fizeram? Depois que nós entendemos o que era home office, né? Tá na pandemia, aquela correria, colocamos todo mundo em casa. Em uma semana, foi assim, desesperador. Meu Deus. Depois, começamos, criamos... Falei, bom, vamos estudar isso, eu preciso entender. E fui estudar. Porque é assim, né, gente? Líderes, estudem. Gente, vamos estudar, vamos ler, né? A gente precisa disso. E aí nós criamos o modelo, fica todo mundo em casa, home office. E começamos a sentir falta. Eu comecei a identificar a falta da cultura. Acendeu uma luz. Falei, opa, tá acontecendo alguma coisa. A gente não tinha o básico para pensar naquela época. As pessoas trabalhando em cadeira inapropriada, a internet da pessoa não estava adequada. Assim, veja, eu achei excelente. Eu quero falar de novo que o que nós vivemos na pandemia não foi home office, entendeu? Eu acho que, puta, legal. Top. Não top. Foi. E aí, o que eu comecei a pensar? Falei, poxa, a cultura da empresa tá se perdendo. Cadê a nossa identidade? Eu comecei a observar, e com algumas pesquisas internas, porque tudo tem que ter números, tem que ter dados. Não venha com suposições para cima de mim. Tem que explicar depois o que fez com a informação, né? Só faz pesquisa e não dá satisfação. Não dá satisfação. O que eu fazia? Pesquisa de clima. Né? Então, sobre a estrutura familiar lá, a pessoa tem um lugar para sentar, tem um lugar para trabalhar. Quem está ficando com seus filhos? Quem está ficando? Né? Você consegue um espaço, você consegue silêncio, qual é o horário? Enfim, bem detalhada. Com essa pesquisa, eu entendi o seguinte, que, de fato, a gente estava dando todo o suporte, as pessoas estavam, mas que ficou muito bom criar a própria cultura dentro da sua casa. Cada um, sim. Então, você está lá na sua casa, Evandro, fazendo o seu trabalho, está fazendo o seu trabalho, mas com a sua cultura, com a sua mentalidade, você não sente mais o cheiro do escritório, aquela admiração, né? E as trocas, né? As trocas, a integração com outros colegas. E aquilo estava indo embora. Eu falei, opa, isso não está legal. Aí a gente voltou para 1 dia na semana. Só que esse 1 dia também não tinha troca. Por quê? Porque o time somos nós 3. Na hora de almoçar, vamos almoçar? E o restante da empresa também não ia. Então eu falei, opa, ainda não é o ideal. Ainda tem que mudar. Aí nós aumentamos 1 dia. E com esse 1 dia aí foi fantástico. Por quê? Você vai 1 dia, vai com o seu time. E no outro, você interage, você fala, vamos lá. E a gente começa a estimular isso dentro da empresa. Esses 2 dias são os dias que a gente faz as ações internas, faz o aniversariante do mês, faz as campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim. É um momento em que a gente tem para festejar, celebrar que estamos juntos. E vamos lá, né? Você tá com uma puta encrenca com o fulaninho lá do Beck. No dia que você... Por quê? Porque você trocou uma mensagem com ele no WhatsApp e, de repente, o jeito como ele escreveu, você já não gostou. Te mandou uma mensagem no Teams, não pôs ponto, que porra é essa? Nem pergunta, porque esqueceu do ponto de... Já afirma. Não, só esqueceu do ponto de interrogação. Ele só esqueceu, amigo. Quando você tá ao vivo, ali, no tete-a-tete, você levanta e fala, amigão, o que tá pegando aqui? Vamos tomar um café e tal. A solução do conflito no presencial, na minha opinião, reforça a cultura. Porque, vamos lá, né, gente? Não é um mar de rosa. As pessoas tretam o tempo inteiro no trabalho. Você está o tempo inteiro brigando, tem confusão. É câmbio, gente. É câmbio, não é paraíso. É lógico que tem confusão. O cliente liga, grita, é horário, e corre. É tudo contra o tempo. Sim. Então,
a solução do conflito no presencial reforça esse espírito de você querer se dar bem. Porque daí você não tem treta, né? Você só tem uma coisa que eu não entendi, eu levanto a minha cadeira, vou lá, pergunto, volto. Que legal, vamos para as ações bacanas. Isso. Então, não é você que é gestor raiz, está assistindo esse podcast. Ah, pronto, virei Yong. Não é isso. Não. De novo, é com foco no resultado. É a solução do problema. Gente, vamos medir. É né? isso. Não tenha medo de medir. É isso. Né? Se for necessário, você vai mudar algumas coisas, mas vamos trazer mais eficiência. Olha, e medir, realmente tirei um relatório. Caramba, minhas entregas aumentaram. Ainda acho que 2 dias é pouco até para reforçar a cultura. Que parabéns está conseguindo fazer isso. Conseguimos, porque, olha... e tem sido muito positivo. Porque ter o home office já é considerado um benefício. Sim. Então, isso traz uma Geração alegria. Z tá pedindo demissão porque falou, desculpa, eu não vou deixar de ir na academia 3 vezes por semana porque você quer que eu pegue 4 horas de trânsito. Então, a gente já considera um benefício. É isso. Eu já digo, Muito estou bacana. te dando um benefício. Você vai ficar assim na sua casa. E tem... Gente, eu presenciei depoimentos de mulheres que engravidaram, tiveram seus filhos e puderam, né, acompanhar essa fase que eu, por exemplo, nem imaginava. Falei, nunca vou conseguir quando eu voltei isso. da minha licença maternidade, eu fazia coleta de leite no banheiro da empresa. Eu também. Sabe? Não tinha um lugar nem pra isso. Ó, para pensar, minha segunda filha tem 12 anos. Não tô falando de uma outra existência minha. Não. 12 anos é pouquíssimo tempo. Evoluiu pra caramba esse processo. Eu acho. O que a gente tem muita coisa ainda para evoluir. Claro. Eu acho que, mas para isso a gente precisa. Os CEOs, a alta administração, precisa entender a importância de investir em pessoas qualificadas para olhar para os líderes e apoiá-los, incentivá-los a treinar a inteligência emocional, treinar toda a parte emocional que hoje pouco se fala. E quando se fala, é naquele tom de ironia, né? O RH, eu acho que vale a pena, né, a gente trazer isso também. O RH só vem para... É o coraçãozinho. Não, o RH não é só o coraçãozinho. Né? O RH traz um fortalecimento do teu time. Ele pode apoiar os teus líderes, mas para isso, compartilhar é muito bom. Mas quem quer ouvir? Não, se eu quero compartilhar, eu quero falar. Eu quero poder dizer para você, olha, Roberto, eu tive uma experiência que deu muito certo. Não sei se vai dar para você, mas testa. Comigo aqui, com o meu time, deu muito certo. Mas quem quer ouvir? É isso aí. Né? Então, a gente tem que parar de achar que os posts que o RH manda... Eu faço um post todo mês, a gente chama de Papo de RH. E ali eu dou dicas de livro, podcasts e tal, para incentivar a liderança e os colaboradores também. E aí você pensa, estão abrindo, estão lendo? Espero que sim. Mas uma coisa eu sei. Isso tem um propósito, isso não é à toa. Sim. Então, você precisa também não desistir. Você sabe, Evandro, você vai fazer a próxima pergunta, tá? Então, já fica de olho aí. Você não trouxe o seu iPad. Hoje tô sem. Hoje. Uma vergonha isso aí, Tô tá? me sentindo patrocina perdido. a gente aí, né? Vamos lá. Por favor, né? Vamos lá. Mas, você sabe, eu sempre falei uma coisa. A gente tem um problema de comunicação muito grande aqui na empresa. As pessoas têm que vir todos os dias, porque a gente tem problemas de comunicação. Porque comunicação não é o nosso forte. Não, porque a gente tem que investir em comunicação. Aí eu perguntava, você sabe o dia que vai ser a festa da corretora? Todo mundo sabia. Você sabe quando vai ser? Sei. O lugar. Sabe tudo. Tá fazendo contagem regressiva. Aonde vai ser o after. Save the date. Tá, não tá? Então, não temos um problema de comunicação, porque se você escuta, você lê o comunicado da festa, você viu tudo isso, seu problema, você escuta, lê e guarda o que você quer. Então é um problema de interesses, né? É interesse, então. Foi comunicado. Nossa, mas foi comunicado onde? No e-mail. Não, mas eu não vou abrir e-mail. Mas abriu da festa? Abri. Então, desculpa, não temos um problema de comunicação. Temos um problema de falta de interesse seu e se desenvolver para resolver o problema dos seus liderados. Sim. Ou escutar os seus liderados. Que se seu liderado bateu na porta do RH, na área de pessoas, para reclamar alguma coisa, mas ele nunca falou comigo. Mas você deixou ele falar? Você escutou ele falando? Exato. Não deixou ele falar? Aí, lógico que ele vai lá. Tá vendo? No meu tempo, a gente nunca pediu nem promoção. A gente nem reclamava. Só recebia. Por tudo sequelado. Tudo sequelado. E a gente está vendo muito isso, muitos gurus na internet. Né? Então, o guru que ensina a ser não sei o quê, ensina a ser não sei o quê. E aí, esses dias, eu vi um guru. Um guru falando que
E ainda com tom de ironia de novo. Todos os assuntos relacionados a RH normalmente viram uma grande piada. Sim, né? sim. E eu confesso que isso é bem problemático. Mas vamos lá. E aí ele falava assim, minha chefe, ele fazendo um meme, né? Minha chefe convocou uma reunião para o que poderia ser um e-mail. Vocês já devem ter visto isso. E aí eu fiquei pensando, quem faz o parâmetro que poderia ser um e-mail? Boa. Quem fez esse parâmetro? Porque o que eu tenho observado é um distanciamento muito grande. As pessoas estão evitando tete a tete. Fazerem isso aqui, ó. Por quê? Porque ficar à frente. Porque fazer uma reunião presencial virou agora desafiador. Assim, quando a gente tem um tema delicado, ou poderia ser um e-mail. Será que isso não é uma defesa? Lógico que é. Para evitar conversas difíceis, né? Todo mundo é valente atrás do teclado. Lógico que é. Se escondendo atrás. A capacidade do gestor de lidar com conversas difíceis, inclusive, para mim, é critério de eu medir o desenvolvimento e a promoção dele, a capacidade de liderança. Deixa eu entender se ele corre das conversas difíceis. Exatamente. Não corre. Pontinho. Não tô falando que toda conversa difícil tem que ser presencial, né, gente? Por favor. Não vai começar os comentários de hater lá no LinkedIn, hein? Por favor. Mas, tipo... Tá, você tá lidando como com as conversas difíceis? Tá quebrando, você tá trincando, você tá conseguindo se comunicar, você tá ouvindo? Como é que tá essa parada, entendeu? Muito propício. Difícil esse episódio, que a Lúcia tá provocando muito, provocações aqui, ó. Mas ela é especialista em provocar, psicanalista, psicóloga, advogada, né? Assim, pô. Eu quase não consigo fazer a próxima pergunta ainda pensando na anterior, né? Tá bom. Mas vamos falar um pouco, eu acho que o mercado de câmbio trabalhou com uma coisa nova. O mercado de investimento já conhecia a certificação. Você só entra aqui se você for... Como é? CPA 10, CPA 20. Agora já mudou o nome lá, tudo. E agora o mercado de câmbio, graças à Abracam, parabéns pela iniciativa, a gente teve a primeira certificação. A BT1, a BT2, agora a BT, a Febraban, a FBB 600. Então, banco corretora, alguns... né? Não estou aqui para julgar o mérito, mas algum no extremo, essa vaga só aceita um ABT1, ABT2. Isso. Você tinha a pessoal do cabelo branco que não estava acostumado com prova, ele não faz uma prova há 30 anos, de repente é a pessoa que mais sabe e ela não consegue passar. Exatamente. O jovem já estava acostumado com isso, mas foi legal que a Roberta sempre fala sobre a leitura, ele não lia, daí de repente a prova é regulamentação pura. Essa pressão nova no mercado de câmbio, o RH pode ajudar? Qual é a conversa? Pode e ajuda, né? Se tiver espaço, volto a dizer, né? Se a gente tem um espaço para isso, sim. Lá na BIT, nós fizemos um projeto muito legal. Foi identificado exatamente o que você falou. A galera mais que já estava no câmbio há muito tempo e tinha dificuldade, né? Então virou... Não, você não tem ideia. O emocional das pessoas mexeu muito com o emocional. E por que eu falo isso com propriedade? Porque eu sou especialista nisso. E eu via as pessoas com medo. No dia do agendamento da prova, as pessoas falavam desculpas. Olha, eu não vou conseguir. Olha, meu filho está doente. Olha. Aí eu falei, gente, não vamos procurar culpados. Vamos pensar o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas. Eu sempre penso isso. E aí a gente começou a dar aulas internas, assim. Botava todo mundo numa sala virtual, 8 horas da manhã. Quem quiser o aulão da BT1 a BT2. Botava todo mundo na sala e chamava um especialista nosso. Né? E aí esse especialista abria as apostilas, trazia as questões e ia auxiliando. A gente mandava para as pessoas, faz o teu teste aí. Aí a pessoa fazia. Aí virou um grupo de auxílio, de apoio. Então, aí um ia lá, fazia a prova, passei, aí botava lá. Então, eu acho que, nesse momento, eu não vou fugir da gestão humanizada. Acho que, nesse momento, a gente tem que apoiar. Claro que a gente percebe que tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande. Aí, nesses casos, o que a gente fazia? Cola com uma pessoa que já passou, chama o coleguinha, senta lá do lado dele, pede para ele te dar as dicas. Ai, tô com frio na barriga, ai, eu tô com medo, ai, eu não vou passar. E ainda começou a criar, as pessoas começaram a criar também a teoria do vou ser mandado embora se eu não passar. Ah, sim. O que prejudicou demais. Aí eu tive que falar, a gente fez... Gente, da onde vocês estão tirando isso? Uhum. Não é sobre isso. Isso é bom para vocês, para o mercado, para o nosso negócio e tal. Então, Evandro, todas essas frentes, elas nos levam a um lugar, que são as pessoas. E o olhar que a gente precisa ter para pessoas. Não tem outra fórmula.
Não tem o pó mágico do pilim-pim-pim. É arregaçar a manga, olhar para as pessoas e falar, vamos lá, eu tô contigo. Lógico que nós não estou aqui com papo romântico da Disney. É óbvio que a gente vai medir isso. Claro. Qual o esforço o RH está tendo de tempo, né, de recurso para fazer essa pessoa andar? Isso também tem um tempo. Ah, sim. É um quadrante, né? É claro. Vamos medir seu esforço que o resultado vai vir. Não tem esforço, não tem resultado, né? Quadrante de desenvolvimento. Pronto. É o básico. Então, não pense que quando eu falo isso, é um discurso romântico para somos do amor. Não é sobre isso, gente. Sabe? Porque levam para esse lado. Levam. Ai, meu Deus, já vem o RH. Não no meu tempo, para passar, eu era rua. Calma, respira, meu jovem. E nós conseguimos, foi bem positivo. Tivemos muita dificuldade, sim, porque a galera mais antiga, a gente sabe, né? Tem mesmo essas fragilidades, mas a gente conseguiu superar isso. As pessoas foram lá, investiram, pagaram. Então, e aí tá acontecendo o quê? Perderam o medo, já entenderam. Claro. Beleza. Claro. E aí sentem maior orgulho, postam lá, a gente faz um incentivo interno para a galera postar, para a gente dar uma valorizada. Reconhecer aquelas pessoas. Em alguns casos, agora, então, das nossas certificações da Ancor, que por conta da nossa parceria da XP, a gente está presenteando os nossos colaboradores que passam na Ancor. Então, legal. Nós tivemos 2 colaboradores que passaram justamente na época da XP-XP. Aí, o que nós fizemos? Pagamos, você vai participar, a gente vai pagar a tua... E não é barato. Caro, isso que eu falo, é caro. É barato. Mas eu acho não que... é o bombom, o sonho de valsa e talento. Não. Se você passar na certificação, chegar na minha mesa, tiver um talento... Olha aí, eu tô te falando qual foi o prêmio. Eu quero um prêmio desse maravilhoso. Baita prêmio. O maior evento de investimento da América Latina. Não, baita investimento. Baita investimento. E, assim, foi muito bacana. E é essa a intenção. A gente pode motivar com coisas tangíveis? Lógico. Mas é muito importante também a base ser o intangível. Olha, você vai chegar... Olha o que significa para você ter uma certificação da Ancor. Não, Lu, você está se certificando, devolvendo isso em qualidade técnica para a corretora, para a instituição financeira, e eu vou premiar como? Te dando uma experiência educacional. Isso. Ou seja, você se envolveu educacionalmente com o processo de melhoria da instituição, vou te devolver mais capacidade educacional. Vai para um evento, vai escutar palestra, vai aprender mais. E isso é seu, ninguém tira, né? Ninguém isso. Tira. Esse é um ativo. Esse é seu ativo como profissional. Muito legal. Vou ter que ir começar a ir pro fim, tá? Não tem jeito, parece que não. Mas já. Eu, como grande amazona do apocalipse, ela acaba com o bom papo. Mas esse RH fala muito. Sim, sim. Ainda bem que fala. Eu acho que o ponto mais importante, assim, pra gente ir pro final, e que eu gostaria muito de te ouvir, é nessa questão da era dos mentores, né? Que eu demorei bastante, inclusive, para aceitar esse termo quando eu faço mentoria. Porque eu também tinha um preconceito em relação à mentoria, né? Achava assim, nossa, que arrogante. Mentor apocalíptico, mentor do caos, sabe? Para frases feitas. Eu quis muito correr. E foi uma pessoa que eu tinha como mentor, mas eu não chamava de mentor, chamava de amigo, conselheiro, que disse, deixa eu falar, esse negócio que você tá falando aí é mentoria. E eu, não é, lutei muito tempo. Mas nessa era de mentoria, mentor de verdade, sabe? Mentor que motiva, tal. Como é que você enxerga isso para o mercado financeiro? Né? Eu vejo ainda pouca gente do mercado financeiro buscar esse direcionamento de mentor. Inclusive, quero dizer aqui que quando Shigemi Fujisaki, da Socopa, faleceu, ele não sabe, né, porque ele faleceu, mas ele passou o bastão de ser meu mentor de vida para o Sérgio Broto, da Dascan. Grande Sérgio Broto. Então, um abraço, Sérgio. eu frequentemente... janto com o Sérgio e eu olho pro Sérgio, tipo, o Sérgio é uma visão assim do pai do câmbio que eu gostaria de que o Shigemi pudesse ter tido condição de continuar. Que é um cara que eu nunca trabalhei na Dascan, eu nunca trabalhei com a Dascan, mas ele sempre me recebeu em cada mudança minha, em cada transição de carreira minha. O Sérgio, o que eu não tô perguntando que eu deveria ter perguntado, o que eu não tô vendo que eu deveria ver. E o Sérgio sempre me orientou, puxou minha orelha. Você participou já de reunião comigo onde ele puxou minha orelha, a gente brincou. Então,
como que você vê que ainda as pessoas não encararam isso como uma coisa importante no mercado financeiro? Você respondeu, né? Não, eu perguntei. Mas eu vou te dizer por que você respondeu. Porque para você fazer esse movimento, você tem que ter humildade, né? Você precisa entender que você não sabe tudo e que você precisa, sim, ouvir outras pessoas. E falo mais, não são só pessoas que estão em cargos acima do seu. Sim. Porque a gente aprende muito com a galera que está começando, Sem com o dúvida. operacional. Então, o que eu penso é, primeiro, antes de dar um passo de procurar uma mentoria, olha para o teu redor, assim, olha só para o lado e olha quanta oportunidade você está perdendo de aprender com as pessoas que já estão com você. É isso mesmo. E as pessoas estão perdendo. Sim. Lembra que eu fiz a pergunta? A gente tem muito que ensinar, mas quem quer ouvir? É verdade. Então, faz esse movimento de falar, pô, já percebi que você é boa nisso. Cara, contribui com alguma coisa aqui para mim. Eu faço muito isso. O que você faria? O que eu tô Seus pais. O que fazendo? eu tô fazendo errado? Assim? É. O que você acha que eu poderia fazer melhor, poderia surpreender meu time? O que você acha que eu poderia, né, agregar mais valor? Mas não fazem. E aí aqui a gente tem várias etapas. Primeiro, isso, né? A questão de não olhar para o lado, só olha ou para si mesmo ou para um alvo que jamais vai chegar se você não fizer esse movimento. Então, Sim. fica só olhando para o alvo, eu vou chegar. Não vai chegar. Muito, e muito inacessível para tua realidade naquele momento. Muito. É Então, verdade. assim, já que você não... Faz assim, vive o agora, o presente, com o que Sim. você tem. Né? Usa isso. Até porque, quando você começar a falar com as pessoas e pedir ajuda e falar, me orienta nisso, o que você faria e tal, a tua própria mente, a tua lente, ela vai mudar. Ah, vai. E aí você sobe mais um degrau, e aí você sobe outro degrau. É assim. Não adianta você já imaginar que você já vai estar lá, num mega mentoria, com nome e tal. Não. Não. Começa aqui. Eu te falo que foi exatamente o que é comigo e com ele. Não era uma coisa estruturada, de encontro semanal, mas toda vez que meu calo apertou, toda vez em que eu falei, devo ter tomado uma decisão muito errada, não tô vendo alguma coisa que eu deveria. Sérgio, vamos comer? E aí, vamos jantar? Vamos. O Sérgio Broto, para quem não conhece, ele é o dono da Dascan. Se você encontrar alguma pessoa no mercado falando qualquer coisa de errado do Sérgio, desconfie dessa pessoa. Porque o Sérgio, ele é uma unanimidade em relação a ser acessível. Um lorde, de uma educação, de uma tranquilidade. Ele, claro, vamos, querida. E aí me recebi, ele, mas você fez essa pergunta? Mas você já pensou por que isso está acontecendo? É o mentor. Exato. Eu falei, o Sérgio é meu mentor, cara. Ele não sabe, não sei, percebe. Não tá nomeado. E você sabe que o que me aproximou do Sérgio foi o Ciscoserve. Assim, quando eu prestava consultoria de Ciscoserve, dava aula, a gente se encontrou num evento na Associação Comercial aqui em São Paulo, na porta, e ali começamos a trocar ideia de mercado. E o Sérgio virou um mentor meu. Pra você ver, tô falando de uma coisa de 12 anos, 10 anos. Que você faz ali daí depois e elas se tornam mentoria Exato, também, de forma orgânica. E dói, né? Porque à medida em que a pessoa faz a pergunta, você tem que estar muito pronto para receber a resposta. Mas aí tem que ter essa maturidade do ouvir, né? Não, se eu estou te perguntando, você pode falar sem preocupação. Sem resenha, me fala mesmo. Me fala, né? E aí, claro, cada um tem o seu perfil, vai apresentar aquilo. Então, e até a própria liderança precisa aprender a ouvir mais. A gente quer muito falar, mas a gente não está preparado para ouvir. Então, até um dos conselhos que eu dou, não vou falar nem conselho, acho que uma das recomendações que eu faço hoje é escute mais, sabe? Escute mais, traga para a sua reflexão, seja questionador. Sabe, eu sempre brinco com o meu time, eu falo, faça a pergunta poderosa. Qual é a tua pergunta poderosa? Todos nós temos que ter uma. Exatamente. Sabe, aquela pergunta poderosa que vai mexer com tudo aquilo que você estruturou e falou, isso sempre funcionou. Será? Será que é o melhor? Né? Então, ter esse movimento de pensar assim faz toda a diferença para o time e para a organização toda. Muito bom, hein, Evandro? Que aula, hein? E lógico, já chegamos em 1 hora. Você não percebeu, mas eu percebi, porque atrás da câmera temos um relógio. Lá. Não falamos do Bacen, mas fala alguma coisa do Bacen só para poder fazer a pergunta. Fala aí qualquer coisa. Já vamos direto Bacen. pro Bacen. Bacen. Meu amigo, minha amiga, chegou até aqui. Precisamos. Não seja muquirana. Pelo amor de Deus, deixa o seu like.
curta aqui, siga o canal do Let's Media, tem um montão de outros programas super relevantes aqui do mercado financeiro. Eu, Evandro, estamos nas redes sociais, mas o mais importante, você pega esse vídeo, você manda para aquele seu amigo que você tem certeza que vai fazer esse podcast chegar a Bob Fields, a Roberto Campos Neto, que esperamos tanto aqui no nosso podcast do Câmbio Desligo. Lu, super obrigada. Para quem não sabe, a Luciana está no LinkedIn. Ela é super aberta, super recebe, responde, interage. Então, fique à vontade. Super obrigada pela generosidade. Obrigada que é o Grupo BIT por ter cedido você. Esse ativo, essa joia preciosa. Que momentos maravilhosos. Muito obrigada pela oportunidade. Foi o máximo. Eu falaria mais 1 hora, lógico. Mas a gente vai falar no almoço. A gente vai almoçar agora. Azar seu que não almoça pela internet, tá vendo? Parabéns, tá, gente? Obrigado, essa iniciativa de vocês é fantástica. Obrigado. Eu acho que esse projeto, eu admiro muito. Admiro vocês pessoalmente, né? Conheço vocês. E o projeto, ele é rico. Ele está agregando tanto na vida das pessoas, eu tenho certeza. Então, parabéns. A gente fica muito feliz. Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigado e a gente se vê no próximo podcast Câmbio Desligo.